Quando o primeiro raio de luz toca a terra, algo sagrado acontece, mesmo que a maioria das pessoas não perceba. É o instante em que o silêncio ainda governa o mundo, quando o ar parece mais puro e o tempo parece não ter pressa. Nesse momento, antes que as vozes, as tarefas e as notificações tomem conta da mente, há uma brecha, uma passagem estreita onde a alma pode acordar junto com o corpo. É nesse espaço de quietude que o dia realmente começa. E é nele que a verdadeira prosperidade se planta. Porque prosperar não é correr atrás do tempo, é aprender a habitar o instante. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que domina os próprios pensamentos. E talvez seja por isso que ele ensinava a preparar a alma antes de enfrentar o mundo. O amanhecer, então, não é apenas o início de um novo dia. É um campo fértil onde a mente se semeia de forma consciente. A pressa moderna nos fez esquecer desse sagrado gesto de começar. Acordamos correndo, como se o tempo fosse um inimigo, como se a vida devesse ser conquistada antes de ser vivida. Mas o que acontece quando você desperta o corpo e ainda mantém a alma dormindo? O Gênesis diz: "E foi a tarde e a manhã o primeiro dia." Há uma sabedoria silenciosa nessa ordem. Primeiro vem a escuridão, depois vem a luz. É como se a criação nos lembrasse que toda clareza nasce do silêncio. E, no entanto, o homem moderno desperta já cercado de ruído, de urgência, de comparações invisíveis. Esquece que amanhã é uma criação nova, um altar de possibilidades limpas. Cada amanhecer é um convite para recomeçar, não para continuar o caos de ontem. Por isso, começar bem o dia não é sobre produtividade, nem sobre eficiência. É sobre presença. É sobre se perguntar: quem eu sou antes que o mundo me peça respostas? Quem sou eu antes dos papéis, das expectativas, das pressões silenciosas que a rotina impõe? Talvez o erro não esteja no que fazemos, mas no modo como acordamos para fazer. Porque o que move o mundo não é o que você realiza, é o estado em que você realiza. E se o primeiro ato do seu dia for consciente, o resto se reorganiza em torno dessa clareza. Mas o que é, afinal, começar bem? É estar desperto por dentro. É lembrar que antes de existir qualquer meta, existe o simples fato de estar vivo. E esse é o primeiro milagre. O amanhecer é o símbolo de uma nova chance, o lembrete diário de que você ainda pode escolher o que vai crescer dentro de você. A cada manhã, Deus cria novamente a luz, e talvez espere que o homem faça o mesmo, que crie dentro de si o espaço para ver, sentir e agradecer. A verdadeira prosperidade não começa no que você conquista, mas no que você reconhece. No instante em que abre os olhos e não se apressa a preencher o silêncio. No momento em que respira fundo e percebe que está aqui, inteiro, respirando, vivo. A pressa te faz esquecer, mas o silêncio te devolve. E é nessa pausa, tão pequena e tão poderosa, que o dia se transforma de simples rotina em um ato espiritual. Então, ao amanhecer, antes de tocar o celular, antes de falar, antes de pensar no que falta, apenas ouça o som do dia nascendo. Observe a luz que entra pela janela e pergunte-se em voz baixa: como eu quero começar o que ainda não existe? Porque o modo como você começa determina o espírito de tudo o que vem depois. A alma, assim como a terra, responde à semente que recebe. Hoje, o convite é simples e silencioso. Comece o dia bem. Não como quem precisa vencer o tempo, mas como quem foi convidado a participar da criação. Respire, esteja presente e lembre-se: o primeiro pensamento é uma oração. Escolha-o com sabedoria. Escolha-o com calma. Escolha-o com fé. Há um peso sutil que muitos carregam ao acordar, e ele não está no corpo, está na alma. É o peso das palavras não ditas, dos erros que ainda ecoam, das promessas quebradas que insistem em se repetir na mente, logo nas primeiras horas da manhã. O dia mal começou, e já existe uma tentativa desesperada de corrigir o ontem. Mas a vida não se corrige, ela se entende, ela se acolhe. E é por isso que muitos desperdiçam a pureza da manhã, tentando apagar o que já foi vivido, sem perceber que o ontem já cumpriu o seu papel.
Quando os olhos se abrem, o corpo desperta, mas a mente ainda caminha pelos corredores do passado. Lembra de um olhar que feriu, de uma oportunidade perdida, de uma culpa que parece não descansar. E é nesse instante que o coração se contrai e o novo dia se torna apenas continuação do anterior. A alma não encontra espaço para respirar, porque ainda está presa ao que já não pode mudar. Jesus, com sua sabedoria simples e eterna, disse: basta a cada dia o seu próprio mal. E talvez não exista conselho mais libertador, mas a mente humana é teimosa. Ela tenta refazer o que já foi vivido, como se pudesse arrancar o espinho da memória à força. Esquece que o passado não se conserta, apenas se compreende, e que compreender é o mesmo que perdoar. Quando você desperta tentando compensar o ontem, desperdiça a chance de viver o hoje como uma página em branco. É como se tentasse escrever o novo capítulo sobre o papel ainda manchado pelo anterior. O resultado é confuso, e a alma se perde entre arrependimento e pressa. A serenidade nasce quando se aceita o limite do dia. Há uma beleza silenciosa em entender que cada amanhecer é uma linha de separação entre o que foi e o que pode ser. O ontem é uma semente já lançada, o hoje é o solo fresco. Misturá-los é impedir que qualquer um floresça. Começar bem é libertar o dia do peso de ontem, é aceitar que a cura não vem do controle, mas da entrega. O tempo não é um juiz, é um jardineiro. Ele não cobra, ele cultiva. Talvez o que cansa tanto não seja o trabalho, nem as responsabilidades, mas essa luta interior para justificar o passado. É esse hábito silencioso de carregar o ontem dentro do peito, como se o coração fosse depósito de culpas antigas. Mas o coração não foi feito para armazenar, foi feito para pulsar. E pulsar só é possível no presente. Quando você acordar amanhã, lembre-se disso. O ontem já não precisa de você. O hoje, sim. O ontem quer explicações. O hoje quer presença. O ontem te chama de volta. O hoje te convida a renascer. E entre esses dois chamados está a sua liberdade. Quem insiste em corrigir o passado, repete-o. Quem o aceita, o transcende. O corpo se renova quando você dorme, mas o espírito só se renova quando você perdoa. E o perdão é o primeiro ato de prosperidade. Porque onde há perdão, há espaço para o novo. E onde há espaço, há paz. Então, permita que o ontem descanse. Ele já cumpriu sua função. O verdadeiro amanhecer acontece quando você deixa o passado dormir. Há um tipo de pressa que não nasce da necessidade, mas do medo. É a pressa que acorda antes mesmo do corpo, que corre dentro da mente como um ruído invisível. Assim que os olhos se abrem, ela sussurra: você está atrasado. Atrasado para ser alguém, para resolver, para provar. E é assim que amanhã, que deveria ser um espaço de renascimento, se torna um campo de batalha. A pressa, no fundo, é a tentativa de escapar do desconforto de estar presente. É o medo de olhar para dentro e encontrar silêncio. A sociedade moderna transformou o amanhecer em um disparo. O despertador toca e o corpo reage como se estivesse sendo convocado para uma corrida. Há quem confunda movimento com progresso e ruído com propósito. Mas nem todo movimento é avanço. Às vezes, é apenas fuga. E o que foge de si, mesmo que conquiste o mundo, continua perdido. A pressa é o disfarce elegante da insegurança. Ela mascara a sensação de não ser suficiente, de que é preciso fazer mais para merecer existir. A neurociência já confirma. O cérebro, quando exposto ao excesso de urgência, perde foco, clareza e sabedoria. A dopamina da produtividade momentânea engana a mente, oferecendo pequenas recompensas que, na verdade, exaurem o sistema nervoso. O resultado é um corpo desperto, mas uma alma fragmentada. Corremos para manter a sensação de controle, mas esquecemos que a calma é o verdadeiro centro do poder. Não há prosperidade quando o espírito vive em constante fuga. A paz, ao contrário da pressa, não é ausência de movimento, é movimento com consciência. A diferença é sutil, mas transforma tudo. O homem apressado reage. O homem em paz responde. O primeiro vive dominado pela urgência.
O segundo conduz o tempo com sabedoria. A pressa nos tira da presença e nos lança no terreno estéril da antecipação. A mente ansiosa está sempre um passo à frente do corpo e é por isso que se sente perdida, desconectada, fragmentada. O que muitos chamam de produtividade é, na verdade, um vício de fuga, um vício disfarçado de virtude. Produzimos para não sentir, corremos para não pensar, falamos para não escutar, mas a alma não se alimenta de movimento, e sim de sentido. A paz não vem de fazer mais, mas de fazer o necessário, no tempo certo, com o coração inteiro. Amanhã é o laboratório da alma. Nela você escolhe se será guiado pela pressa ou pela presença. Talvez seja por isso que os antigos mestres cultivavam o hábito de começar o dia em silêncio. Epicteto, Sêneca e até os profetas compreendiam que o mundo exterior só se ordena quando o mundo interior está quieto. A pressa destrói essa ponte. Ela rouba a clareza, o discernimento e a sabedoria que só nascem da calma. Porque a calma não é lentidão, é domínio. E quem domina a própria manhã domina o próprio destino. O silêncio é o primeiro alimento da alma. Antes que qualquer palavra seja dita, antes que qualquer decisão precise ser tomada, existe um campo invisível onde a mente e o espírito se encontram. A maioria das pessoas o atravessa sem perceber, mas aqueles que o respeitam sabem que é ali, nesse breve espaço entre o despertar e o agir, que a vida se organiza por dentro. O cérebro, quando mergulhado nesse instante de quietude, começa a se curar. É como se as vozes internas se realinhassem, como se o ruído do mundo perdesse o poder de dominar. A neurociência chama de regulação da amígdala, o que a espiritualidade antiga chamava de oração. Quando o ser humano se recolhe, ora ou medita, ele reduz a atividade da região do cérebro responsável pelo medo e pela reação. O que a ciência moderna descobre agora, os antigos já sabiam por intuição. Quem silencia encontra o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E não se trata de ritual nem de religião. Trata-se de higiene. Higiene neural, emocional e espiritual. Assim como se lava o corpo pela manhã, é preciso também limpar o pensamento. O Salmo diz: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor." É uma lembrança de que o amanhecer não é apenas o início de um novo dia, mas o momento em que o diálogo com o divino pode acontecer com mais clareza. Quando tudo ainda está quieto, o coração fala mais baixo e, justamente por isso, fala mais verdadeiro. É nesse instante que a alma encontra a sintonia fina da vida, aquela frequência silenciosa onde a intuição substitui o medo e a fé substitui a dúvida. Há quem pense que não tem tempo para silenciar, mas é o silêncio que cria o tempo. Quando a mente está calma, o dia se dilata. As horas parecem cooperar e as decisões fluem com naturalidade. Já quando o espírito desperta em agitação, o tempo se contrai. Tudo parece urgente e o dia se transforma em uma corrida sem linha de chegada. 1 minuto de consciência pela manhã vale mais que 1 hora de urgência, porque esse minuto estabelece a vibração que conduzirá todo o restante do dia. Orar, meditar ou simplesmente estar em silêncio não é fugir da realidade, é prepará-la. O guerreiro não entra em batalha sem antes ajustar o próprio fôlego. Da mesma forma, quem quer prosperar precisa aprender a se alinhar antes de agir. A mente serena cria caminhos onde antes só havia confusão. E é por isso que a prosperidade verdadeira nasce primeiro na quietude, antes de se manifestar na ação. Quando o silêncio se torna um hábito, o coração aprende a confiar. E onde há confiança, há espaço para o novo. O mundo pode continuar barulhento, mas dentro de quem ora há um centro que não se abala. É nesse centro que a vida floresce. O silêncio é a morada de Deus dentro do homem. E é no amanhecer, quando o universo inteiro ainda sussurra, que ele mais se faz ouvir. Há uma forma sutil de sofrimento que nasce toda vez que tentamos dominar o dia, em vez de escutá-lo. É a dor de quem acredita que só será digno de paz quando tudo estiver sob controle. Mas o controle é uma miragem.
A mente o persegue porque teme a incerteza, e quanto mais tenta prendê-la, mais a perde. A vida, como o amanhecer, não se comanda, ela se permite. E é justamente essa permissão que cria o espaço onde a prosperidade pode florescer. Prosperidade não é imposição de vontade, é sinergia com princípios. O rio não é próspero porque luta contra a pedra, mas porque flui ao redor dela. O homem moderno, ao contrário, tenta forçar o curso das coisas, impor direção, acelerar o tempo. Mas o tempo não se curva à pressa humana. Sêneca dizia: nada é nosso a não ser o tempo. E ainda assim, gastamos o tempo como se fosse infinito. Quando tentamos dominar o dia, transformamos o que é natural em obrigação, o que é leve em peso, o que é dom em dever. O desejo de controle é a raiz do esgotamento moderno. É ele que cria a ansiedade de prever, o medo de errar, a necessidade de garantir. Mas a existência não se sustenta sobre garantias, e sim sobre presença. O controle é uma armadilha disfarçada de segurança. Ele promete estabilidade, mas entrega tensão. Quem tenta controlar o fluxo da vida vive em constante luta com o que é. E ninguém vence o que é. O que é apenas se compreende, e ao ser compreendido, se torna aliado. Há uma diferença profunda entre agir com consciência e agir com apego. Agir com consciência é cooperar com a vida. Agir com apego é lutar contra ela. A alma sábia entende o ritmo das coisas, como o jardineiro que conhece o tempo certo da colheita. Ele não puxa a planta para fazê-la crescer. Ele apenas cuida do solo, rega, confia. Assim também é a vida espiritual. Prosperar não é controlar, é cuidar. É agir com intenção e depois soltar com fé. Quando você tenta dominar o dia, a mente se enche de ruído. Cada detalhe vira ameaça, cada imprevisto vira fracasso. Mas quando você coopera com o dia, a mente se aquieta e até o que parecia obstáculo se transforma em direção. A sabedoria está em perceber o que pertence à sua ação e o que pertence ao tempo. O controle tenta fazer as duas coisas. A fé faz apenas a sua parte e confia no restante. A serenidade é o oposto do controle. Ela nasce quando você se permite ser parte do fluxo, e não o dono dele. A vida não precisa de controle, precisa de parceria. Quando o espírito entende isso, o dia se reorganiza naturalmente. Tudo o que é forçado se rompe, tudo o que é aceito floresce. E no fundo, é essa a grande lição de cada manhã. Não é você quem comanda o sol, é ele quem te ensina a brilhar no tempo certo. Há um instante sagrado entre acordar e tocar no celular. É um espaço minúsculo, quase imperceptível, mas carregado de poder espiritual. É ali que a mente ainda está limpa, virgem, pronta para receber o tom que guiará todo o restante do dia. Porém, esse instante é invadido todos os dias, por sons, luzes e mensagens que competem pela atenção da alma. Cada notificação é um pequeno golpe na presença, um convite para abandonar a si mesmo. O que parece apenas um hábito tecnológico é, na verdade, uma forma sutil de desconexão interior. O cérebro humano não foi feito para acordar em meio ao ruído. Quando o primeiro gesto do dia é abrir o celular, o corpo desperta em estado de alerta. A dopamina, substância ligada ao prazer imediato, se mistura ao cortisol, hormônio do estresse, e o resultado é uma mente agitada, incapaz de sustentar o silêncio. Antes mesmo do primeiro gole de café, já há excesso de estímulo. O coração ainda não se alinhou ao ritmo do dia, e a alma já está reagindo a um mundo que nem sequer começou. O que poucos percebem é que cada toque no celular é uma microdecisão que fragmenta a atenção. Aos poucos, o espírito perde a unidade. As pequenas distrações, somadas, se tornam ruído interno, e o ruído é o oposto da prosperidade. A mente próspera é a que permanece inteira, lúcida, silenciosa o bastante para discernir o que merece energia e o que deve ser ignorado. O excesso de notificações rouba o que há de mais precioso no amanhecer: o direito de começar o dia em harmonia com o próprio coração. Antes de ouvir o mundo, é preciso ouvir a si mesmo.
O primeiro som que chega aos seus ouvidos define o tom emocional das próximas horas. Se é um alarme de urgência, o corpo se contrai. Se é um som suave, o corpo confia. Tudo o que é absorvido no instante em que se desperta se espalha como um perfume pelo restante do dia. É por isso que os antigos chamavam as primeiras palavras da manhã de bênção, porque sabiam que o verbo inicial tem poder criador. A alma precisa de silêncio do mesmo modo que o corpo precisa de ar. E o silêncio não é ausência de som, é espaço para que o essencial se manifeste. Quando a primeira ação do dia é abrir janelas digitais, o espírito se dispersa em múltiplas direções. Mas quando a primeira ação é um instante de pausa, um olhar para o céu, um agradecimento silencioso, a alma se enraiza. O que começa centrado, continua sereno. Talvez prosperar, hoje, signifique algo mais simples do que imaginamos. Proteger o silêncio do amanhecer. Defender o primeiro minuto do dia como quem defende um santuário. Porque nesse minuto, o mundo ainda não te pediu nada, ainda não te definiu, ainda não te dividiu. Nesse minuto, você é inteiro. E é dessa inteireza que nasce toda a verdadeira prosperidade. Há algo de profundamente misterioso no primeiro pensamento que surge ao despertar. Ele parece simples, quase banal, mas carrega dentro de si o tom emocional de todo o dia. A neurociência confirma o que os antigos sábios já intuíram. O primeiro pensamento ativa redes cerebrais que moldam o estado interno por horas. Assim como a primeira nota define a melodia, o primeiro pensamento define a vibração do ser. É por isso que a manhã é sagrada. Ela não apenas anuncia o sol lá fora, mas acende a luz dentro. O livro de Provérbios diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Há um poder silencioso nessa afirmação, porque o que você imagina, sente. O que sente, vibra. E o que vibra, cria. Quando o primeiro pensamento do dia é de gratidão, o corpo se ajusta à harmonia. O coração desacelera, o fôlego se aprofunda, o mundo parece menos ameaçador. Mas quando o primeiro pensamento é de comparação, medo ou culpa, o cérebro se programa para a escassez. O dia se torna campo de defesa e não de expansão. Não é preciso forçar positividade. O pensamento não precisa ser um grito de otimismo, mas um gesto de consciência. Basta estar presente no momento em que ele nasce. Quando o pensamento surge e você o observa, ele perde o poder de dominar. Essa é a essência da lucidez espiritual: observar sem reagir. O primeiro pensamento é como uma semente lançada na terra fértil da manhã. Se for de paz, o dia florescerá em paz. Se for de julgamento, o dia se vestirá de peso. A escolha é silenciosa, mas transforma tudo. A mente, ao acordar, ainda está maleável. Ela se abre como argila úmida, pronta para receber a forma que você lhe der. É por isso que os mestres antigos iniciavam o dia com palavras de reverência. Eles sabiam que o espírito recém-desperto é receptivo e que qualquer impressão deixada nesse momento se multiplica. Uma simples lembrança de gratidão, um pensamento de humildade ou até mesmo uma frase curta como "estou vivo e isso basta", tem o poder de reprogramar a vibração da mente. A prosperidade não começa nas ações, mas na energia que as sustenta. E essa energia é moldada por aquilo que você pensa ao despertar. Escolher o primeiro pensamento é escolher o destino emocional do dia. Não é negar as dificuldades, mas lembrar-se de que existe algo mais profundo do que elas. O poder de decidir como você vai habitá-las. Entre o impulso de reagir e o ato de respirar, existe um espaço. É nesse espaço que a consciência se instala, e é ali que a paz começa a nascer. O amanhecer não é apenas o início de um novo tempo, é o espelho da mente humana. Cada manhã é uma página em branco, e o primeiro pensamento é a primeira linha escrita. O que você escreve ali se repete, se espalha, se torna atmosfera. Por isso, cuide desse instante com reverência. Faça dele uma semente de gratidão, não de comparação. Porque o primeiro pensamento não é apenas um pensamento, é uma escolha silenciosa
sobre quem você será naquele dia. Há um instante delicado logo após acordar, em que a mente ainda está pura, maleável, silenciosa. E é justamente nesse instante que muitos se apressam a abrir o espelho digital das redes sociais. Um gesto pequeno, quase automático, mas que tem um impacto profundo. A comparação matinal é como uma névoa que se espalha lentamente, turvando a clareza interior antes mesmo que o dia comece. Ela não dói de imediato, mas vai drenando a energia vital, uma gota de cada vez. O coração, que deveria acordar em gratidão, desperta em julgamento, e o dia, antes de começar, já está cansado. Comparar-se é um instinto antigo, mas a modernidade o transformou em hábito. As telas nos expõem a vidas editadas, sorrisos sem contexto, conquistas sem pausas. E ao ver tudo isso logo pela manhã, o cérebro interpreta uma mensagem silenciosa. Você ainda não é o suficiente. É um veneno sutil, porque disfarça insegurança com admiração e inveja com inspiração. No entanto, o efeito é o mesmo. O espírito se dispersa. O foco, que deveria estar em cultivar o próprio jardim, se perde observando o do vizinho. Paulo escreveu em Filipenses: ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro. Há uma sabedoria profunda nessa instrução. O verdadeiro não é o que impressiona, mas o que tem raiz. O verdadeiro não é o que brilha, mas o que permanece. Quando a comparação domina o início do dia, a mente passa a viver em ilusão, perseguindo padrões alheios, buscando aprovação invisível. Mas quando a atenção retorna ao que é real, o corpo se acalma. O coração volta a pulsar no próprio ritmo. A comparação rouba a identidade, porque transforma o olhar em medida. O que deveria ser uma janela de inspiração se torna uma gaiola invisível. A alma se adapta ao tamanho das expectativas dos outros e esquece o seu próprio contorno. Nenhum ser humano floresce tentando ser reflexo. O florescimento acontece quando se aceita ser raiz. Amanhã é o momento mais fértil para lembrar disso. Você não precisa começar o dia sendo alguém. Basta começar sendo você. A prosperidade espiritual não nasce da superioridade, mas da autenticidade. Cada vida é um caminho, cada tempo é um ritmo, cada alma tem seu próprio modo de amadurecer. A comparação é o atalho que leva à escassez, porque faz você medir o invisível. Prosperar é expandir consciência, não competir por atenção. O espírito próspero entende que há lugar para todos e que a abundância cresce quando se compartilha, não quando se disputa. Antes de competir, conecte-se. Conecte-se com o corpo, com o ar, com o simples fato de estar vivo. Conecte-se com a voz interior que sussurra antes que o mundo fale. Essa conexão é o antídoto contra a comparação, porque ela devolve o poder de estar inteiro. O olhar que se compara enxerga falta. O olhar que se conecta enxerga presença. E é na presença, e só nela, que a verdadeira prosperidade pode amanhecer. Há uma crença silenciosa que habita o coração de quem busca evoluir. A de que existe uma forma correta de começar o dia, um conjunto ideal de rituais, hábitos e práticas que, se seguidos à risca, garantiriam paz, sucesso e equilíbrio. Mas essa é uma das ilusões mais sutis do caminho espiritual. Porque a rotina perfeita não existe. O que existe é a presença imperfeita, feita com sinceridade. E é ela, não o ritual, que transforma o comum em sagrado. Muitos desperdiçam o amanhecer tentando cumprir listas de tarefas espirituais. Acordar em determinado horário, fazer meditação, afirmar mantras, tomar um tipo específico de chá, registrar intenções, treinar o corpo. E quando falham em alguma dessas etapas, sentem culpa. Mas a culpa não purifica, aprisiona. A mente espiritual é adaptável, como a natureza que se molda às estações. O que torna um gesto valioso não é sua complexidade, mas o estado de consciência que o sustenta. O perigo da rotina perfeita é que ela substitui a presença por performance. O ser humano, movido pelo desejo de fazer certo, esquece o essencial: sentir. Repete palavras, mas não vibra nelas. Respira, mas não se escuta. Faz silêncio,
mas espera recompensas. Assim nasce a nova forma de vaidade, a pressa de ser iluminado, a pressa de parecer em paz, enquanto o coração continua tenso. A espiritualidade se torna uma maratona invisível, onde a alma se mede pelo cumprimento de rituais e não pela serenidade genuína que emana. Os antigos sábios compreendiam o valor da flexibilidade. Eles sabiam que o espírito desperto é como a água. Toma a forma do recipiente, mas não perde sua essência. Um dia a oração nasce fácil, noutro dia, o silêncio fala por si. Às vezes a presença vem no meio de uma caminhada ou num gole de café bebido com calma. Não existe um formato fixo para a consciência. Ela floresce onde há entrega e não onde há rigidez. A prosperidade matinal não nasce do esforço de controlar o início do dia, mas da disposição de se abrir para ele. A alma disciplinada é diferente da alma engessada. A disciplina é viva, porque entende o ritmo da vida. A rigidez é morta, porque tenta impor ritmo à vida. Prosperar é saber se ajustar sem se perder. É ser constante na intenção, mas flexível na forma. O que importa não é o que você faz ao acordar, mas quem você é enquanto faz. Um gesto simples pode carregar mais luz do que o ritual mais elaborado, se feito com presença e humildade. Por isso, desfaça a ideia de perfeição e abrace a verdade da impermanência. Nenhuma manhã será igual à outra, e isso é bom, porque a vida, em sua sabedoria silenciosa, se reinventa a cada nascer do sol, e espera que você também se permita recomeçar, sem culpa, sem pressa, sem fórmula. Há uma beleza oculta nas pequenas ações que sustentam o início de cada dia. Lavar o rosto, preparar o café, abrir a janela, arrumar a cama. São gestos simples, quase automáticos, mas neles repousa um poder silencioso. Quando feitos com consciência, esses atos cotidianos se tornam rituais de reconexão. O que separa o comum do sagrado não é o que se faz, mas a qualidade da presença que se coloca no fazer. A prosperidade começa quando o trivial é feito com alma. Jesus lavou os pés dos discípulos. Um gesto humilde, aparentemente insignificante, mas repleto de sentido. Ele mostrou que a pureza espiritual não nasce da grandiosidade, mas da simplicidade feita com amor. Quando você realiza um pequeno ato com reverência, transforma a ação em oração. Lavar o rosto pode se tornar um símbolo de renovação. Arrumar a cama pode representar a ordem interior que você deseja cultivar. Preparar o café pode ser uma forma de gratidão silenciosa. A sacralidade não está na ação, mas na intenção que a sustenta. O mundo moderno ensina que as grandes transformações vêm de grandes gestos, mas a sabedoria antiga ensina o contrário, que o extraordinário é apenas o ordinário feito com presença. A alma amadurece nas pequenas fidelidades. É na constância silenciosa das ações simples que a disciplina se transforma em paz. Porque o que se repete com consciência se torna força, e o que se faz com amor se converte em bênção. Esses pequenos atos são âncoras que mantêm o espírito firme quando o mundo se agita. São pausas onde o corpo e a mente se encontram e o coração pode respirar. Quando você realiza um gesto simples com atenção plena, reeduca o cérebro a permanecer no presente. A neurociência confirma. A atenção plena fortalece as conexões ligadas à calma, reduz o estresse e aumenta a clareza mental. O sagrado, portanto, não está distante. Ele acontece na mesma mesa onde você toma café. A prosperidade, em sua forma mais verdadeira, nasce da coerência. E a coerência se manifesta nos detalhes. Quando o gesto externo reflete a intenção interna, o universo responde com harmonia. É como se cada pequeno ato se tornasse uma semente plantada no campo invisível da existência. Cada um desses gestos silenciosos é uma declaração. Eu estou aqui, eu estou presente. E onde há presença, há poder. Assim, o amanhecer deixa de ser apenas o começo do dia e se torna um altar em movimento. A cada gesto, você reafirma o compromisso de viver com consciência.
porque lavar o rosto pode ser apenas higiene, ou pode ser purificação. Preparar o café pode ser apenas rotina, ou pode ser gratidão. Arrumar a cama pode ser apenas tarefa, ou pode ser disciplina espiritual. O que muda não é o que se faz, mas o modo como se faz. É nesse modo que a alma desperta e a vida, silenciosamente, floresce. Há um tipo de cansaço que o sono não cura. É o cansaço da alma inquieta, da mente que não desliga, do coração que continua lutando mesmo quando o corpo repousa. Muitos acordam antes do sol, já sentindo o peso do dia antes mesmo que ele comece. O corpo desperta, mas a paz não. E é nesse ponto que a modernidade mais se distancia da sabedoria antiga, porque aprendemos a trabalhar sem aprender a descansar. Esquecemos que o descanso não é ausência de movimento, é comunhão com o tempo. O Salmo diz: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Há uma verdade profunda escondida nessas palavras. O descanso é um ato de fé. É a confiança de que o universo continua girando, mesmo quando você não está vigiando. Dormir bem é entregar o controle. É aceitar que há um tempo para agir e um tempo para permitir. O corpo que descansa, cura. A mente que repousa, reorganiza. A alma que confia, floresce. O erro moderno está em acreditar que dormir é perder tempo. Mas o tempo não se perde quando se investe na própria harmonia. O descanso é a base invisível de toda produtividade verdadeira. É ele quem sustenta o foco, a clareza e a serenidade. Quando você começa o dia cansado, não importa o quanto se esforce, tudo o que fizer será permeado por tensão. O corpo exausto reage, em vez de responder. A mente cansada julga, em vez de compreender. E o espírito inquieto, mesmo buscando prosperidade, atrai apenas mais pressa. A teologia do descanso nos ensina que o repouso é também um trabalho, o trabalho de confiar. Confiar que há uma inteligência maior sustentando a vida, que nem tudo depende da sua força, que o controle absoluto é uma ilusão. O repouso é o momento em que o ser humano volta a ser criatura. Ele se lembra de que não é o centro, mas parte. E é nessa lembrança que a alma encontra humildade. O descanso, então, deixa de ser físico e se torna espiritual. Um retorno à paz original. Quando o corpo repousa verdadeiramente, o espírito se alinha. A energia se renova, a mente se limpa, o coração se abre. O sono é o santuário onde Deus trabalha em silêncio. O mundo invisível se reorganiza enquanto o homem dorme. E é por isso que quem confia dorme em paz. Porque sabe que a noite também é um templo e que o amanhecer não é recomeço, mas continuidade da graça. Prosperar é aprender o ritmo do universo, e o universo respira entre o fazer e o repousar. O descanso é a exalação da alma, o intervalo que torna o movimento possível. Quando você desperta de um sono profundo, o dia o recebe com mais leveza, como se o próprio tempo sorrisse. É assim que o descanso se transforma em oração silenciosa. Um lembrete de que a prosperidade não nasce do esforço cego, mas do equilíbrio entre agir e confiar. E quem confia começa o dia inteiro, não apenas acordado, mas desperto. Há uma diferença profunda entre reagir e responder. Reagir é o reflexo do medo. Responder é o fruto da consciência. A maioria das pessoas começa o dia reagindo ao despertador, às mensagens, às obrigações, às lembranças. Cada estímulo acende o sistema de defesa e o corpo desperta em estado de guerra. É o modo sobrevivência, aquele em que o instinto assume o controle e o espírito se apaga. A mente reativa acredita estar protegendo, mas na verdade está se esgotando. A neurociência explica o que os sábios antigos já intuíram. Quando a mente vive em reatividade, o sistema límbico, responsável pelas emoções mais primitivas, domina o córtex, a região da razão e da sabedoria. É como se a parte mais ansiosa do ser assumisse o comando. O resultado é previsível: impulsividade, irritação, esgotamento.
O mundo interior se torna refém do externo. Basta uma palavra, um olhar ou um ruído para que a paz se desfaça. E quando a paz depende do que está fora, ela deixa de ser verdadeira. O espírito próspero nasce da capacidade de observar antes de agir. É a pausa entre o estímulo e a resposta que separa o sábio do impulsivo. A reatividade é o fogo que consome, a presença é a luz que ilumina. Quando se desperta a intenção, o corpo age antes de pensar, e o pensamento vem contaminado pelo medo. Um simples gesto de respiração profunda pode interromper esse ciclo. Inspirar, reter, expirar. Essa pequena sequência reorganiza o cérebro, reacende o córtex e devolve o comando à consciência. A prosperidade é incompatível com a reatividade, porque o próspero escolhe e o reativo apenas responde. A prosperidade requer clareza, e a clareza só nasce do silêncio interno. É impossível ouvir a própria sabedoria quando a mente está gritando. E, no entanto, o mundo moderno normalizou esse ruído, transformando-o em estilo de vida. Chamamos de alta performance, aquilo que muitas vezes é apenas sobrevivência disfarçada de produtividade. Quando a alma se educa para a calma, o olhar muda. Os mesmos desafios que antes pareciam ameaças se tornam oportunidades de prática. A vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um campo de aprendizado. A verdadeira força não é a rapidez da resposta, mas a serenidade da observação. O sábio sabe esperar o instante certo, e é por isso que raramente se arrepende. Começar o dia é educar a mente para responder, não reagir. É escolher a calma antes da pressa, a escuta antes da fala, a consciência antes do instinto. A paz interior não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. E esse domínio não é repressão, mas entendimento. Quando a mente compreende o próprio movimento, ela deixa de ser escrava das circunstâncias e se torna serva da sabedoria. É assim que a prosperidade começa, quando o silêncio governa o impulso e o coração aprende a agir com lucidez. Planejar é um ato de sabedoria. O homem que planeja reconhece que o tempo é valioso e que cada ação precisa nascer de intenção. Mas há uma linha tênue entre planejar e se apegar. O planejamento consciente organiza o caminho. O apego tenta controlar o destino. E é nesse limite sutil que muitos perdem a paz. Porque quando o plano se torna prisão, o futuro vira inimigo e o presente deixa de existir. A alma ansiosa não confia no fluxo da vida. Ela tenta empurrar o rio com as mãos. Tiago escreveu: "Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo." Há, nessas palavras, uma rendição serena. Não é desistência, é sabedoria. É o reconhecimento de que a vida tem sua própria inteligência, que muitas vezes supera a nossa compreensão. O planejamento deve servir à alma, não dominá-la. Ele existe para guiar, não para aprisionar. Quando o plano se torna obsessão, o homem se torna servo do que imaginou. E nada é mais cansativo do que viver tentando garantir o que não pode ser garantido. A prosperidade é equilíbrio entre disciplina e rendição. É a união entre o movimento humano e a ordem divina. O homem sábio age, mas não exige. Ele faz o que está ao seu alcance e entrega o restante ao tempo. O universo responde melhor à confiança do que ao controle. O que é forçado resiste, o que é entregue flui. A entrega não é passividade, é cooperação. É agir com presença e soltar com fé, acreditando que o invisível trabalha junto com o visível. A mente apegada busca segurança. Quer que tudo siga o roteiro que ela traçou. Mas a vida não cabe em roteiros. A vida surpreende, desvia, ensina. O apego gera sofrimento porque tenta manter o que é vivo dentro de uma estrutura rígida. E o que é vivo precisa respirar. O plano é um mapa. O caminho é o encontro com o imprevisto. Quando a alma aceita isso, o medo se dissolve e o caminhar se torna leve. A sabedoria não está em ter o plano perfeito, mas em saber dançar quando o vento muda. A entrega é a arte de confiar no que ainda não se revelou. Ela não elimina o esforço, purifica o esforço.
O que é feito com entrega não pesa. É um fazer sem tensão, uma ação guiada pela paz. O universo se move melhor quando o coração está leve, porque a leveza é sinal de fé. Planejar sem apego é o segredo de quem vive em paz. Significa preparar o terreno, plantar com consciência, regar com cuidado, e depois deixar o sol e a chuva fazerem o que é deles. A prosperidade não nasce da ansiedade por resultados, mas da confiança no processo. Quando o homem faz a sua parte e solta o controle, algo maior começa a agir. E o que nasce dessa parceria é sempre mais belo do que qualquer plano humano poderia prever. Durante muito tempo se acreditou que prosperar era acumular. Acumular bens, títulos, experiências, conquistas, mas prosperidade verdadeira não é o quanto você tem. É o quanto de paz existe no que você tem. É o quanto de serenidade há nos seus gestos, o quanto de coerência há entre o que você sente e o que você faz. A paz não é o prêmio do final da jornada. Ela é o ponto de partida. É a energia silenciosa que sustenta toda a construção duradoura. O homem que começa o dia em paz já começou próspero, mesmo que nada de extraordinário ainda tenha acontecido. Prosperar é expandir consciência, é enxergar mais fundo, compreender mais leve, agir com mais clareza. O próspero não se move por falta, mas por propósito. Sua ação não nasce do medo, mas da lucidez. A mente em paz produz decisões mais justas, palavras mais brandas e relações mais equilibradas. Tudo o que é feito a partir da calma floresce naturalmente, porque a calma é o solo fértil da sabedoria. O apressado constrói, o sereno edifica. O primeiro luta contra o tempo, o segundo caminha com ele. A paz em movimento não é passividade, é harmonia. É a força que age sem violência, o poder que se manifesta sem esforço. É como o rio que avança sem disputar com a pedra, porque compreende que sua fluidez é mais forte que qualquer obstáculo. O homem em paz não deixa de agir, apenas aprendeu a agir no ritmo da vida. E é esse ritmo, suave mas constante, que o torna próspero. Porque a prosperidade é um estado de alinhamento, não de conquista. O mundo moderno confunde intensidade com verdade, mas há uma grandeza que só o silêncio possui. O próspero não precisa provar nada, porque já entendeu que tudo o que é dele o encontrará no tempo certo. Ele não corre atrás, ele se torna disponível, ele não exige, ele se ajusta. Quando o espírito está centrado, o resto flui. Não por acaso os antigos mestres afirmavam: aquieta-te e saberás. Saber vem da quietude, e agir, quando nasce desse saber, é puro movimento de graça. A prosperidade que nasce da paz é diferente da prosperidade que nasce do esforço desmedido. Uma se expande naturalmente, a outra se desgasta com o tempo. Uma é sustentada por propósito, a outra por necessidade. E enquanto a necessidade é voraz, o propósito é sereno. A mente serena sabe que tudo o que é verdadeiro permanece. Por isso, o próspero não se desespera com a demora, nem se perturba com a espera. Ele compreende que o tempo é aliado e não inimigo. Quando o espírito encontra a paz, até o trabalho mais simples se torna significativo. O próspero não trabalha apenas por resultados, ele trabalha por expressão. Sua presença é a maior forma de riqueza, porque onde ele está, há ordem. Onde ele fala, há clareza. Onde ele age, há sentido. Prosperar, então, é estar inteiro em tudo o que se faz. É transformar o movimento em oração. E é nesse ponto que a vida se torna abundante, quando cada gesto, cada palavra, cada respiro é uma declaração silenciosa de harmonia com o todo. Cada manhã é um altar, um espaço invisível onde o divino e o humano se encontram em silêncio. O modo como você pisa nesse altar define o espírito de todo o seu dia. Há quem o atravesse distraído, como quem passa por uma porta qualquer. E há quem o reconheça, quem desperta e sente que o simples fato de estar vivo já é uma forma de oração. O amanhecer é a primeira oferenda que a vida lhe faz. Cabe a você escolher com o que irá preenchê-lo, com pressa ou com presença, com ansiedade ou com fé.
Sêneca escreveu: "A vida é longa o bastante, se a soubermos usar bem desde o começo." Há sabedoria nessa lembrança, porque a maioria desperdiça o início, e quem desperdiça o início compromete o restante. A alma que acorda dispersa se espalha, a que acorda centrada se fortalece. Quando você começa o dia em paz, o tempo se estende, o corpo obedece, o coração compreende. A prosperidade é, na essência, o resultado de um início consciente, de um primeiro passo dado com serenidade. O dia é um templo porque ele guarda em si todos os símbolos da existência: nascimento, crescimento, maturidade e descanso. O amanhecer é o nascimento, o meio-dia é o auge, o entardecer é o recolhimento e a noite é o retorno. Cada fase repete o ciclo da vida, e aquele que aprende a honrar esse ritmo descobre que a prosperidade é, na verdade, um estado de harmonia com o tempo. O homem sábio não corre contra as horas, ele caminha com elas. Começar o dia bem é alinhar o tempo humano ao tempo divino. É permitir que as tarefas, os encontros e as palavras sejam regidos pela calma e não pela pressa. O verdadeiro sucesso não é o que você conquista, mas o que você preserva. A coerência, a fé, a paz interior. O que vale não é a quantidade de coisas que você faz, mas a qualidade do espírito com que as realiza. A vida se torna leve quando a alma deixa de lutar contra o que é e passa a cooperar com o que flui. Cada amanhecer é uma chance de recomeçar, uma página limpa onde você pode escrever com mais sabedoria, mais paciência, mais verdade. O dia que se inicia não pede perfeição, pede presença. Ele pede que você o viva com gratidão, mesmo nas pequenas coisas, mesmo nos momentos em que nada parece extraordinário, porque é no ordinário que o divino se esconde, esperando ser reconhecido. A cada nascer do sol, a vida repete o convite: recomeça. E o recomeço é o ato mais espiritual que existe, que cada manhã se torne uma oração silenciosa. Senhor, ensina-me a começar com calma, para viver com sabedoria. E se essas palavras tocaram algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Leia também o que outros corações escreveram. Às vezes, a inspiração que você precisa está escondida na dor de alguém que já aprendeu a transformar o sofrimento em fé. E lembre-se, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, para continuar essa jornada de presença, paz e autocontrole. Porque o dia pode terminar de muitos modos, mas quem começa em paz termina em plenitude.